Olá, segundo ano, boa tarde, tudo bem com todos vocês? Vamos dar início hoje ao nosso quarto bimestre, a nossa apostila número 7, que é a apostila que nós vamos trabalhar hoje, ok? Vamos começar com a nossa aula de História. E hoje nós vamos trabalhar com a nossa apostila 7, né? Da página 150, da página 145 até a página 150. É o início da nossa apostila de História. E nós vamos falar sobre os portugueses e os nativos, primeiros contatos. Nessa parte, nós temos uma palavra muito importante, que é a palavra nativos. Quem é o povo nativo brasileiro? São os índios, ok? Segundo ano. Então, vamos lá. Tia Fernanda vai fazer a leitura aqui e vocês acompanhem com a tia aí da casa de vocês. Nesse grupo, iremos conhecer como as principais navegações organizadas por Portugal, com destaque a expedição de Pedro Álvares Cabral, como chegou às terras que depois seriam chamadas de Brasil. Em seguida, vamos estudar como se deu o encontro dos povos indígenas com os portugueses. Os indígenas que já moravam aqui, já habitavam as terras brasileiras, e os portugueses que vieram das principais navegações organizadas por Portugal. Esses portugueses vieram em expedições, de Pedro Álvares Cabral, né? Grupos étnicos tão diferentes. Os indígenas e os portugueses são grupos étnicos tão diferentes. Como essa diversidade cultural influenciou a formação da cultura do povo brasileiro e quais foram as principais contribuições deixadas pelos colonizadores. Por volta de 530 anos atrás, ocorreram importantes viagens marítimas. Viagens marítimas são viagens feitas no mar, certo? Comandadas pelos povos europeus, pelos portugueses. Essas viagens, conhecidas como grandes navegações, representam importantes mudanças para o mundo. Então, através dessas grandes navegações, né, dessas viagens marítimas, representaram importantes mudanças para o mundo. Os historiadores registraram que, no ano de 1500, um navegador português chamado Pedro Álvares Cabral, atenção para esse parágrafo, partiu da cidade de Lisboa. Então, olha só, Pedro Álvares Cabral partiu da cidade de Lisboa, lá em Portugal, com uma armada de 13 navios em direção às Índias. Então, eles não saíram com foco de descobrir o Brasil. Eles saíram em direção às Índias. Ao planejar a viagem, escolheu a mesma rota que outro português, o Vasco da Gama, já havia feito. Porém, ao passar pelo arquipélago do Cabo Verde, na costa da África, Cabral e a frota tomaram o rumo do ocidente. Nós temos aí essa imagem, né? Que é a Torre de Belém, Lisboa, Portugal, ponto de partida e de chegada dos navios à época dos descobrimentos marítimos portugueses. Vocês podem ver aqui que ao redor dessa imagem, né, é o mar. Então, esse ponto aqui, ele ficou conhecido, ele ficou marcado, né? Ele se chama Torre de Belém, como ponto de partida e ponto de chegada dos navios na época dos descobrimentos. Continuando, na página 146, após navegar por muitos dias e noites, no dia 22 de abril de 1500, os portugueses avistaram um monte e deram-lhe o nome de Monte Pascoal. Vamos marcar então o nome do monte que os portugueses avistaram.
eles deram o nome de Monte Pascoal, em virtude da semana da Páscoa. Eles chegaram, então, nesse lugar na semana da Páscoa. Ao desembarcar, acharam que o território fosse uma ilha e deram-lhe o nome de Ilha de Vera Cruz. Depois passou a ser chamada de Terra de Santa Cruz e atualmente é conhecida como Brasil. Então, segundo ano, antes de se chamar Brasil, eles deram o nome de Ilha de Vera Cruz porque achavam que era apenas uma ilha. E depois Terra de Santa Cruz. E hoje tem o nome de Brasil. Os detalhes da viagem, do desembarque e das primeiras impressões que os portugueses tiveram sobre a nova terra são conhecidos porque na tripulação viajava um homem cuja tarefa era registrar por escrito todos os acontecimentos. Seu nome era Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha era responsável por escrever tudo que ele via durante a viagem. Então, se ele visse, né, uma ilha, ele falava, vimos uma ilha depois de tantas horas de viagem, e aí ele dava, né, a direção dessa ilha lá e escrevia tudo que ele via. Então, como não tinha máquina de tirar retrato, né, fotografia, não tinha celular, né? Então, era passadas as informações pelo Pero Vaz de Caminha. Vocês podem ver aí na lateral uma estátua em homenagem a Pero Vaz de Caminha, localizada na cidade de Porto Seguro, no estado da Bahia. Então, lá na Bahia, quem vai visitar a Bahia e vai lá em Porto Seguro, pode visitar essa estátua. Caminha registrou as primeiras impressões sobre as terras encontradas e os povos que viviam, os indígenas. Então, olha só, o Pero Vaz de Caminha, ele viu quem eram, né, os primeiros povos. Quem eram os primeiros povos que aqui viviam? Os indígenas. Leia a seguir 2 trechos da carta enviada ao rei Dom Manuel, narrando as aventuras da travessia pelo oceano, o desembarque e o primeiro encontro pacífico com os nativos da terra. Monte Pascoal. A tia vai ler daqui e vocês continuam a leitura aí. Neste mesmo dia, às horas de véspera, houvemos vista de terra, a saber primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã, com grandes arvoredos, ao qual Monte Alto o capitão pôs o nome de o Monte Pascoal e a terra de Vera Cruz. Página 147, ele escreveu também sobre os indígenas. Olha aqui a carta dele, né? Como era feita. Os indígenas, feição deles é pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem coberta alguma. Não fazem o menor caso de cobrir suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Esses registros originais estão guardados na Torre do Tombo, na cidade de Lisboa, em Portugal. Inclusive a carta que ele enviou ao rei Dom Manuel, narrando as aventuras da travessia pelo oceano, o desembarque e o primeiro encontro pacífico com os nativos da terra. A tripulação de Pedro Álvares Cabral foi recebida pelos povos nativos de forma pacífica. Forma pacífica quer dizer que receberam bem, não receberam brigando. Os indígenas lhe ofereceram cocares de penas e colares de contas. Em troca, ganharam gorros e chapéus. Então, quando chegou aqui, né, o pessoal de Portugal, nos seus grandes navios, seus grandes barcos, os indígenas foram amigáveis e deram-lhes presentes, cocares de penas, colares de contas, e em troca os portugueses lhe deram gorros e chapéus. Passado algum tempo, em terra firme,
a frota continuou sua viagem rumo às Índias e apenas um navio retornou a Portugal, dando notícias do acontecido ao rei Dom Manuel, o Venturoso, e também para levar cartas às famílias dos marinheiros que seguiram viagem. Em 1501, passou a ser Terra de Santa Cruz. Anos depois, em 1507, ficou conhecida como Terra Brasil. Foi nessa época que teve início a exploração do pau-brasil, árvore de onde era extraída uma tinta de cor avermelhada, que servia para tingir tecidos e era muito valorizada. Vamos grifar esse último parágrafo, onde nos dá a informação de quando o Brasil se tornou Brasil, né? Passou a se chamar Brasil, e do pau-brasil, que é uma árvore onde eram extraídas tinta de cor avermelhada que servia para tingir tecidos e era muito valorizada na Europa. Continuando, nós agora vamos fazer um exercício. Observe o mapa e sua legenda das rotas marítimas. Então, vocês têm aí o mapa, ó. E isso aqui, ó, é a legenda, ok? Segundo ano, a legenda aqui, ó. Os pontinhos pequenininhos, esses pontinhos aqui, ó. Esse aqui mostra a viagem feita por Pedro Álvares Cabral. Ele saiu de Lisboa, veio, é o caminho que ele fez. Chegou em Porto Seguro, no Brasil. Daqui ele foi até chegar na Índia. O Vasco da Gama é esse aqui, ó. Vasco da Gama, ele não passou pelo Brasil, olha, ele não avistou as terras brasileiras ali, ele não parou aqui. Ele foi direto para as Índias. O Bartolomeu Dias saiu de Lisboa e veio até Cabo das Tormentas e daqui, né, veio só até aqui. Então, o único que durante sua viagem descobriu as terras brasileiras foi quem? Pedro Álvares Cabral. Número 1 aí embaixo. Agora complete as lacunas das questões. A tripulação que chegou a Porto Seguro, saiu de onde, gente? Olha aqui, saiu de Lisboa e chegou em Porto Seguro. Então, olha aqui, Lisboa, em Portugal, e chegou a Porto Seguro, foi do navegador Pedro Álvares Cabral. O único que fez esse caminho, que passou aqui em Porto Seguro, foi Pedro Álvares Cabral. B. O navegador Bartolomeu Dias saiu de Lisboa e chegou ao Cabo das Tormentas. Então, a gente vê aqui, ó, que o Bartolomeu Dias, ele veio somente até aqui, no Cabo das Tormentas. Olha aqui onde está escrito Cabo das Tormentas. C. A rota marítima de Vasco da Gama saiu de Lisboa e atravessou o Cabo das Tormentas. Olha aqui, o Cabo das Tormentas, e seguiu para Calicut. Aqui, ó, seguiu para Calicut, na Índia, ok? Certinho? Vou deixar aqui, se você precisar dar um pause para poder fazer suas correções, observando que tudo aqui é nome de país ou de pessoa. Então, é tudo com letra maiúscula, certo? Fiquem atentos a isso. A número 2, leia o trecho. Pedro Álvares Cabral e sua tripulação avistaram uma elevação, a qual deram o nome de Monte Pascoal. Os portugueses achavam que aquele território era uma ilha e por isso deram-lhe o nome de Ilha de Veracruz. Então, eles acharam que o Brasil era apenas uma ilha. Em 1501, passou a ser Terra de Santa Cruz e em 1507 ficou conhecido como Terra Brasil. Agora, numere as tarjas de 1 a 4 de acordo com a sequência correta dos nomes dados pelos portugueses. Primeira coisa que eles viram e deram o nome, Monte Pascoal. Foi o primeiro monte que eles viram.
Segunda coisa, eles deram o nome de Vera Cruz. Depois, Terra de Santa Cruz e, por último, Terra Brasil. Então, veja a sequência que ficou. 3, 1, 4, 2. Número 1, Monte Pascoal. Número 2, Vera Cruz. Número 3, Terra de Santa Cruz. Número 4, Terra Brasil. Observe a imagem com atenção. Ela representa a obra de Oscar Pereira da Silva, produzida no ano de 1904, retratando a chegada dos portugueses às terras que seriam o Brasil. Então, olha só, gente, os portugueses, vários barquinhos chegando, né, os navios parados aqui, e dos navios saíam os barquinhos menores. E aqui os índios esperando, ó, o que vai acontecer, né? Então, olha, desembarque de Cabral em Porto Seguro, óleo sobre tela. Esse óleo sobre tela significa que é uma tela pintada com tinta a óleo. Vocês já devem ter aprendido sobre isso nas aulas da tia Kátia. Oscar Pereira da Silva, 1904, acervo do Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro. Converse com os colegas sobre como foi o encontro entre os nativos e os portugueses. Para finalizar, ilustre no espaço abaixo a chegada dos portugueses ao Brasil. Vocês vão ver, né, lá na página 149, como inspiração para vocês poderem montar a obra de arte de vocês na página 150. Façam com muito carinho, com muito capricho, um desenho bem bonito e não deixem de colorir, ok? Um beijinho, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!